TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 17 de fevereiro. E você vai ver a seguir. Maior tragédia socioambiental de Petrópolis completa 2 anos. Tragédia de 2022 aponta falhas em ações e políticas de habitação em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. No dia 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis foi testemunha de uma tragédia sem precedentes, quando as chuvas torrenciais desencadearam uma série de deslizamentos de terra, inundações e mortes. Agora, 2 anos se passaram desde aquele fatídico dia, e a cidade ainda enfrenta as cicatrizes profundas deixadas pela catástrofe. Enquanto a comunidade tenta se recuperar e reconstruir, a demora nas obras de recuperação e as promessas não cumpridas lançam uma sombra sobre o processo. Na matéria que vamos exibir a seguir, a equipe do Correio da Manhã traz como destaque as demandas não atendidas, as obras inacabadas e a persistente luta das comunidades afetadas, como Vila Felipe, para reconstruir não apenas as casas, mas também esperanças em um futuro mais seguro. Um silêncio ensurdecedor. É isso que escutamos todas as vezes que retornamos ao Vila Felipe, em Petrópolis. Nada. Um local que era movimentado, com muita vida, sonhos, casas e planos, que agora está vazio. A diferença é que as casas destruídas foram tomadas pelo mato. 2 anos após a maior tragédia socioambiental registrada em Petrópolis, no dia 15 de fevereiro de 2022, a situação ainda é precária. E no coração dos petropolitanos, os sentimentos ainda são os mesmos, alguns até mais fortes. Ódio, raiva, rancor, tristeza, medo, ansiedade e o maior de todos, a decepção, por esperar respostas e também esperar soluções por parte do poder público. Pelo tempo, isso aqui já era para estar pronto, o pessoal voltando para suas casas, quem quisesse, quem pudesse voltar, entendeu? E até agora nada, então quer dizer, é uma falta de vergonha na cara, não adianta ficar tapeando aqui, tapeando ali e a gente no aluguel social esperando quando vai voltar, quando, que não sabe quando vai voltar. Petrópolis testemunhou a maior tragédia socioambiental registrada desde o dia 15 de fevereiro de 2022. As consequências devastadoras das chuvas foram sentidas em toda a cidade, deixando um rastro de destruição que ceifou centenas de vidas e desabrigou inúmeras famílias. Agora, 2 anos após a catástrofe, a reflexão se torna frequente em torno das obras de recuperação e reconstrução que foram prometidas à população. A Prefeitura de Petrópolis divulgou recentemente um balanço atualizado das obras em andamento desde 2022. Das 192 obras de grande e médio porte em andamento, 115 foram concluídas. 51 obras estão em andamento e 26 ainda estão em fase de licitação, o que significa que ainda não começaram efetivamente. Às vezes o governo federal destina uma verba para o Estado repassa para o município. De repente a verba some, não sabe para onde foi, está sempre faltando dinheiro, entendeu? É meio desorganizado nisso. Eu acho que falta organização, respeito às pessoas que faleceram aqui, respeito principalmente dos que já estão aqui sobrevivendo. Parte das casas do Vila Felipe precisaram ser desocupadas e há mais de 2 anos os moradores não retornaram para a localidade. Mas os pensamentos de preocupação continuam, já que há medo de que o que sobrou seja furtado. Diversos casos já foram registrados entre os moradores de invasões a propriedades que precisaram ser abandonadas. Além disso, os pensamentos de aflição, já que muitas das casas ainda recebem cobranças de água e luz. Eu tenho muita saudade da minha casa, tá?
Tudo que eu queria muito era voltar para minha casa, sabe? Mas eu vejo que cada dia está mais difícil de voltar, mais distante. Eu espero nunca mais na minha vida passar pelo que eu passei. A perda dos vizinhos queridos da gente, como a Jaque, a Vera, Leandro, o Claudinho, a Clara e muito morador do Vila aqui dessa rua, da 546, que se foram nessa barreira, nessa tragédia horrível. A gente está em fevereiro e só é questões de dia. A outra foi dia 15, uma dia 20 de março. E a gente está ainda, assim, muito abalado. A gente não tem como esquecer, não tem como amenizar a dor da perda que a gente teve por vizinhos. As imagens de um dos dias mais tristes da história de Petrópolis ainda assombram a memória de muita gente. Casas submersas, deslizamentos de terra que interditaram ruas inteiras e devastaram bairros, pessoas arrastadas pela força das águas. A magnitude da tragédia exigiu uma resposta imediata das autoridades municipais, estaduais e federais. E apesar de várias ações terem sido implementadas, muitas ainda não foram finalizadas e permanecem sendo promessas. Promessas que precisam sair do papel para que novas tragédias não ocorram em Petrópolis. É bem difícil você olhar para uma situação dessa e ver do jeito que está, parece que aconteceu agora. Então, assim, é você morrer todo dia de novo, é vir aqui enxergar o que estava no passado, os erros do passado e ver de novo. É assim, você teve tanto tempo para fazer 2 anos, cara, não foi ontem, né? Mas está aparecendo agora de novo. Eu não vejo assim uma solução em curto prazo, entendeu? Você vê com a chuva de ontem, que ao meu ver foi uma chuva moderada, quantidade de estragos que fez aí, você alaga ruas, interdita trânsito, as pessoas vivem com medo, sirene soando, quer dizer, o psicológico das pessoas fica lá embaixo. Cara. É muito difícil sobreviver, principalmente dentro das áreas de risco. Para alguns moradores, retornar ao Vila Felipe é como reviver memórias de um lugar que nunca existiu. Sentir saudade de amigos, vizinhos e familiares que se foram em meio à tragédia e também lidar com a dor de um prejuízo que talvez nunca seja sanado. Mas, além disso tudo, lembrar que esse não foi o único local atingido. Estamos fazendo 2 anos, né, do ocorrido do dia 15 de fevereiro, 2 anos de tragédia no qual a cidade de Petrópolis aí teve uma perda muito grande. Nós ainda sentimos muito até hoje. No meu ponto de vista, a cidade está se reconstruindo, está indo para o caminho certo. As obras poderiam ser um pouco mais aceleradas. A Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel no Quissamã, recebeu uma das obras emergenciais na fase de reconstrução pós-tragédia da cidade e atualmente está na segunda fase de intervenções, com a reconstrução do túnel extravasor. A obra começou a ser realizada estrategicamente durante o inverno, período em que chove menos e que possibilita a agilidade nos trabalhos. Atualmente, as atividades se concentram na aplicação de um revestimento de concreto com aproximadamente 25 centímetros de espessura na parte interna do túnel, visando garantir a durabilidade e eficácia na gestão de águas pluviais. A segunda fase é a complementação da laje de fundo, que tem que ser feita. Vai ser feita em todo o trecho de 2,4 km, mais a parte escavada, que é dentro da rocha. Vamos fazer também a parte de urbanização da Rua do Túnel, tanto quanto a captação e a saída para não ter mais o encontro do Rio Palatinato com o Itamaraty. O importante é a gente conseguir trabalhar nesse tempo seco, nesse momento, por conta do fundo. O fundo foi feito um tratamento emergencial e agora vai ser feito o tratamento final, que com a ajuda de todos vamos conseguir terminar essa laje de fundo entre abril, maio ou junho. A gente está nessa pegada para poder terminar o mais rápido possível. O processo de reconstrução tem sido lento e marcado por desafios burocráticos, financeiros e logísticos. Enquanto isso, as comunidades afetadas continuam enfrentando dificuldades para conseguir se reerguer e muitas famílias permanecem dependendo do aluguel social. As obras estão andando devagar, quase parando, mas estão andando. Realmente, o centro da cidade foi reestruturado, mas os bairros ainda continuam colapsados.
as pessoas continuam inseguras. Ainda falando sobre os 2 anos da tragédia, as famílias que perderam tudo no dia 15 de fevereiro de 2022 ainda vivem em luto. Para além da saudade, essas famílias ainda enfrentam desafios para recomeçar. Entre eles, o de encontrar um novo local para chamar de lar. Morro da Oficina. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! Vamos embora, gente! Vamos sair daqui! O epicentro da tragédia de 2022 ainda apresenta um cenário muito similar 2 anos depois. Terra, escombros e casas destruídas, além do luto das vítimas atingidas que perderam familiares e amigos. O recomeço está longe de ser uma realidade. Aquilo ali é a minha história, né? São as minhas raízes. E assim, eu lutei muito pra gente chegar no ponto que chegou. Eu sei que ainda tem muita luta, porque todo mundo sabe em Petrópolis que o meu foco é um memorial. Ali, as 93 vítimas, 93 vidas que foram ceifadas, e eu sempre deixo claro, 9 da minha casa. Carlos teve a casa interditada pela Prefeitura de Petrópolis, mas permaneceu no local com a irmã. De acordo com ele, a proposta disponibilizada pela Prefeitura por meio de um termo de ajustamento de conduta com os moradores por meio da Defensoria Pública não é o suficiente para recomeçar a vida e, diante do abandono, viveu até janeiro deste ano na casa, construída pelos pais, sem água ou suporte. Passou sim, meu querido. Mas só que se encontra dificuldade para alugar casa, porque quando você vai procurar uma casa para alugar, assim pela imobiliária, você te pede 3 meses de caução. E quando não é pela imobiliária, você vai atrás de casa para alugar, você encontra lugar pior do que aqui, entendeu? E não tem para onde ir. Segundo o termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 212 famílias receberam a indenização. Contudo, 33 ainda aguardam pelo pagamento do benefício para um novo recomeço. No entanto, ainda há pendências por parte da Prefeitura de Petrópolis. O termo de ajustamento de conduta ainda definiu uma multa à Prefeitura de Petrópolis em casos de atrasos no pagamento. De acordo com a Defensoria Pública, todas as famílias ainda aguardam o pagamento da multa. Mas o recomeço vai muito além de um novo lugar para morar. Cristiane Gross perdeu 9 familiares no Morro da Oficina, entre eles a filha e o neto. Hoje, ela mora na localidade de Quissamã, mas as lembranças do dia 15 de fevereiro nunca vão ser esquecidas. 2 anos depois, ela não consegue colocar retratos da família na casa onde mora atualmente. Eu não consegui botar foto ainda. A verdade é, assim, a todo momento eu acho que eu vou acordar desse pesadelo, sabe? É muito difícil, nossa. Eu escuto a voz deles. Corre para lá, corre para cá. Tinha 4 sobrinhos, tudo pequenininho. Eu chegava, eu entrava dentro de casa, eu te amo. Tia Cris, meu neto, mamãe, ele me chamava de mamãe. Mamãe, eu te amo muito. Nossa, você não sabe como isso dói. De acordo com Cristiane, os moradores da Servidão Frei Leão não foram contemplados no termo de ajustamento de conduta e 54 famílias ainda aguardam a possibilidade de uma negociação com a Prefeitura. Em agosto de 2023, as famílias entraram com uma ação coletiva contra a Prefeitura de Petrópolis. Atualmente, em Petrópolis, cerca de 3.200 famílias ainda vivem no aluguel social, sendo dessas 340 antes da tragédia de 2022, 120 da tragédia de 2011
e cerca de 2.700 famílias da tragédia dos dias 15 de fevereiro e 20 de março. Enquanto isso, o prédio da Floriano Peixoto permanece sem utilidade, visto que as obras estão atrasadas há 4 meses. As intervenções foram iniciadas em julho de 2023 e deveriam ser entregues em outubro do ano passado. O local custou R$3 milhões à prefeitura e foi pago com os recursos da Alerj. Na última sexta-feira, a prefeitura fez um chamamento público para a construção de 120 moradias na localidade Estrada da Saudade. E você vai ver depois do intervalo. 2 anos após a tragédia do dia 15 de fevereiro, 2 vítimas permanecem desaparecidas. Economia e turismo de Petrópolis ainda sofrem reflexos negativos após o dia 15 de fevereiro de 2022. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Duas vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022 em Petrópolis seguem desaparecidas. Até hoje, as famílias de Lucas Rufino e Heitor dos Santos procuram por respostas. 2 anos se passaram e, com as buscas encerradas, a despedida nunca pôde acontecer.
Algumas famílias estão há 2 anos vivendo o dia 15 de fevereiro de 2022. Muitas delas por conta da saudade. A tragédia daquele dia vitimou 235 pessoas em diferentes regiões da cidade. Entre elas, Lucas Rufino, de 21 anos, e Heitor Carlos dos Santos, de 61 anos. Ambos permanecem desaparecidos e sem identificação. Lucas vivia com a família no Morro da Oficina, no Alto da Serra. Ele, a mãe e a irmã morreram no deslizamento que aconteceu na região, que vitimou no total 93 pessoas. Da família, o único que conseguiu se salvar foi Adalto Rufino, pai de Lucas. Em uma entrevista concedida à TV Correio da Manhã, no ano de 2023, Adalto contou que chegou a ver o corpo do filho ainda no Morro da Oficina, mas que depois o corpo não foi encontrado no Instituto Médico Legal. Lucas Rufino aparece no portal de desaparecidos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Uma outra vítima que permanece desaparecida é Heitor Carlos dos Santos, que estava em um dos ônibus que foram arrastados pelo rio Quitandinha durante a chuva. No dia 15 de fevereiro de 2022, 2 ônibus da empresa Petroita, que faziam as linhas 401 Independência e 465 Amazonas, foram arrastados pela correnteza. Em vídeos que circularam nas redes sociais, foi possível ver alguns passageiros tentando sair dos veículos. Entre eles, Gabriel Vila Real da Rocha, que aparece tentando ajudar outras pessoas a saírem dos coletivos. Quando eu recebi a imagem do Gabriel em cima dos ônibus, não o vídeo, a imagem. Aí eu falei, realmente é o Gabriel. Eu na mesma hora saí em busca, né? Aí que eu fui poder observar o que estava acontecendo na cidade, o que havia acontecido. Sabe, um cenário de guerra, como se fosse, né? Depois de horas sem notícias, Leandro decidiu participar ativamente nas buscas pelo filho. Em 5 dias de buscas, um tênis de Gabriel foi encontrado pelo pai no início da Rua Coronel Veiga. Cães farejadores também atuaram nas buscas pelas vítimas. O corpo de Gabriel só foi encontrado 7 dias após as chuvas. Quando chove muito, que a gente revive uma situação que passamos já 2 anos atrás. Não é isso? Então, os sentimentos são muitos, né? Eu, no meu caso particular, eu me sinto assim com uma necessidade de sair novamente, ir para a rua, sabe? Ver o que está acontecendo, é uma coisa assim que é inexplicável. Uma outra vítima que estava em um dos ônibus que foi arrastado pelo rio Quitandinha era Pedro Henrique, de apenas 8 anos, que só foi identificado pela Polícia Civil em setembro de 2022. A identificação foi possível através de um exame de DNA. O corpo de Pedro Henrique foi encontrado no rio Piabanha, na altura da Posse, em março de 2022. Apesar disso, o resultado do exame só ficou pronto em setembro daquele ano. Segundo o Instituto de Meteorologia, o volume pluviométrico que caiu em 24 horas no dia 15 de fevereiro foi o maior registrado em Petrópolis desde o início das medições, em 1932. Em 3 horas, choveu mais do que o esperado para o mês inteiro de fevereiro. Na época, o Instituto afirmou ainda que não houve um deslocamento de nuvens que pudesse servir de alerta para a meteorologia. O temporal se formou em cima de Petrópolis e, por conta do relevo, ficou preso sobre a cidade, despejando 259 milímetros de água em menos de uma tarde. Leandro da Rocha fundou o Instituto Gabriel Vila Real para cobrar as autoridades por medidas de prevenção para evitar novas tragédias relacionadas às chuvas em Petrópolis. O Instituto se preocupa com estudos de prevenção de vidas, já que enchentes e deslizamentos são uma questão histórica na cidade. A prevenção aos desastres naturais, aos desastres decorrentes dessas ações climáticas, ela é a base, sabe? É ela que sustentaria, né, o avanço e o futuro de uma cidade como a nossa, que é uma cidade serrana. A nossa geografia já é um ponto negativo, estamos rodeados de montanhas. Então isso realmente vai continuar acontecendo, vai haver esses deslizamentos, mas você tem como amenizar.
No dia 15 de fevereiro de 2022, choveu em apenas 3 horas, mais do que o previsto para todo o mês. Neste curto período de tempo, 235 pessoas perderam a vida nas enchentes e em deslizamentos de terra. A destruição no dia seguinte foi descrita por especialistas como um cenário de guerra. E assim como para inúmeros setores do município, o resultado de tamanha destruição foi catastrófico para o turismo e para a economia local, que sofrem até hoje com os reflexos negativos da tragédia. Estoques imóveis perdidos, fachadas quebradas, funcionários e proprietários traumatizados. Esses foram apenas alguns dos problemas que os comerciantes de Petrópolis enfrentaram após a maior tragédia socioambiental já registrada no município e que marcou para sempre o dia 15 de fevereiro de 2022. Como se já não bastasse, 35 dias depois, em 20 de março do mesmo ano, mais um baque desestabilizou a cidade após outra enchente e deslizamentos de terra catastróficos ocorreram no município, com destaque para os empresários e comerciantes que já tentavam reconstruir os negócios perdidos dias antes e que entraram de vez em um ciclo longo de crise financeira. Era por volta de 4 horas da tarde, começou a chover, até então uma chuva normal e... Normalmente a chuva só vai até a porta do hotel ali, normalmente ela sai lá na frente, transborda lá na frente e vem na contramão devagar. Sendo que esse dia a gente achou estranho, chegou, subiu na calçada, a gente viu que estava acontecendo alguma coisa diferente, mas até então ficamos tranquilos. Na época, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, fez um levantamento do prejuízo do comércio. E os dados mostraram que a economia petropolitana sofreu uma perda de cerca de 600 milhões de reais, ou seja, 2% do produto interno bruto do município. Além disso, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, de 300 estabelecimentos afetados com as chuvas, quase metade precisou de mais 6 meses para conseguir retornar às atividades. Isaú, que é sócio proprietário de uma loja de imóveis localizada na Washington Luiz, no centro de Petrópolis, e que foi uma das áreas mais afetadas nas enchentes, sofreu com inúmeros prejuízos financeiros após a tragédia. O petropolitano afirma que, apesar da cidade já possuir um histórico de enchentes, ele não imaginava que presenciaria tamanha catástrofe. Afinal, em 35 anos de loja, Isaú conta que o empreendimento nunca tinha sido atingido por alagamentos. Quando começou a entrar dentro da loja, começamos a pegar o rodo, tirar alguma coisa, já vimos que não deu conta. Aí começou a subir mais, começou a encostar nos móveis. Daí a gente começou a colocar um móvel em cima do outro para tentar salvar alguma coisa, mas estava já subindo muito rápido. Aí os móveis que a gente começou a colocar em cima do outro já começou a virar também, a tombar. Nesse meio tempo peguei meus documentos, coloquei em cima de um móvel mais alto, mas também que virou, os documentos foram embora. E quando a gente viu a situação, que já a altura que chegou, a gente falou, vamos salvar a nossa vida, até porque a água já estava com muita correnteza, não estava uma água subindo igual uma piscina. O comerciante conta que foram momentos assustadores. Ele e os vendedores ainda tentaram salvar alguns produtos da loja, mas logo perceberam que isso não seria possível e buscaram abrigo na sobreloja do estabelecimento para se manterem em segurança. O prejuízo financeiro de Isaú foi estimado em cerca de R$200 mil. Saímos de braço dado mesmo, porque não dava para sair de mão dadas, porque senão a água levava. Tivemos que descer a calçada para subir para a escadaria do prédio. E quando a gente chegou lá em cima, que a gente pôde olhar da janela dos apartamentos, a porta de aço estourou, levando os nossos móveis todos. O sofá não parou um dentro da loja, não parou nenhum roupeiro, a loja ficou praticamente vazia. O pouco que sobrou a gente teve que descartar e jogar fora. Isaú só conseguiu reabrir a loja 3 meses depois da tragédia. Hoje, o comerciante afirma que desde a tragédia, os dias não são mais os mesmos e que sempre é pânico e preocupação quando começa a chover em Petrópolis. A gente já fica muito preocupado, qualquer chuva que a gente daqui já consegue ver a água ali no rio, a preocupação já é grande. A gente já pensa em querer levar os móveis para cima,
alguma coisa, que não dá para levar tudo, né? Mas a gente já sempre fica nessa preocupação, não tem jeito. Em março de 2022, a Prefeitura Municipal de Petrópolis firmou um acordo com a empresa AG Rio, com o intuito de facilitar empréstimos para os empresários da cidade, com linha de crédito de até R$500 mil, com taxas de juros bem baixas, em algumas situações quase zero. Mas na época, nem todos os empresários conseguiram o benefício. Petrópolis carrega nas ruas as heranças deixadas pela família imperial, o que torna a cidade uma das regiões mais visitadas por turistas do mundo inteiro. São dezenas de pontos turísticos reconhecidos e que fazem parte do patrimônio histórico nacional. Apesar disso, o setor, que é uma das principais atividades econômicas do município, ainda sofre com os impactos da tragédia. Turismo em Petrópolis, em época de chuva, né, nós temos que ter uma série de precauções, né? Então, todos os nossos profissionais, eles estão sempre atentos às informações sobre o clima, sempre orientados aí a verificar também plataformas que sejam fidedignas com informações precisas e também os órgãos de defesa civil aqui do município estão sempre orientando a gente para a gente poder passar a informação correta para os nossos turistas e visitantes, né? De acordo com a presidente da Associação de Guias de Turismo em Petrópolis, o segmento precisou passar por grandes adaptações após a tragédia. Nesse período, a gente sempre verifica a questão do clima, né? Se tem maior possibilidade de chuva, a gente faz atividades em locais fechados, a gente sempre prioriza a questão dos museus, dos centros culturais. Se tem probabilidade de chuva, a gente não vai recomendar jamais que o turista vá para áreas naturais, áreas de trilhas, cachoeiras, entre outros, né? Então, a gente tem essa preocupação, né, de estar sempre moldando os nossos roteiros de acordo com as condições climáticas. E você vai ver depois do intervalo. Cozinha do Hospital Nelson de Saerp está em estado de abandono. Número de roubos nas áreas de atuação do Segurança Presente caiu 39% em 2023. O Hospital Santa Teresa atende 62 motociclistas envolvidos em acidentes no mês de janeiro. O número equivale a 2 acidentes por dia. Câmara não cumpre obrigações fiscais e deixa a Prefeitura de Teresópolis sem recursos. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Após vistorias do vereador Eduardo do Blog, a cozinha do Hospital Municipal Nelson de Saerpe, o parlamentar encaminhou uma denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro devido ao estado precário do espaço. Pisos quebrados, falta de infraestrutura adequada para os funcionários. Esses são alguns dos problemas encontrados na cozinha do Hospital Municipal Nelson de Saerpe, em Petrópolis. Após vistoria do vereador Eduardo do Blog, uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro devido às condições da cozinha. Logo quando eu assumi o mandato, eu peguei a reforma da cozinha, que enquanto jornalista, antes de estar vereador, a gente brigou para que fosse resolvido. Olha o estado que está essa cozinha, vê se tem condições do profissional trabalhar nesse espaço e dos pacientes e funcionários receberem uma refeição vinda de um espaço insalubre como esse. O hospital fornece atendimento de urgências ortopédicas e psiquiátricas. A unidade também conta com internação em clínica médica, ortopedia, doenças infectoparasitárias e terapia intensiva. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Petrópolis entregou as obras de melhorias da unidade, como a reforma da recepção e a entrega de novos equipamentos para o hospital. No entanto, a cozinha, que fornece a alimentação para funcionários e pacientes, não foi incluída para receber as melhorias. A fiscalização foi realizada no início deste mês e na denúncia encaminhada ao MPRJ, o parlamentar afirma o risco à saúde devido à insalubridade do local e apontou a falta de limpeza do ambiente e a falta de escoamento da água. A Prefeitura informou que a cozinha do Hospital Municipal Nelson de Saerpe passou por uma obra de reforma em 2021, durante o governo interino. No entanto, vários problemas foram encontrados no local pela atual gestão, entre eles o descolamento do piso. A Prefeitura informou ainda que vai apurar a responsabilidade pela qualidade duvidosa da obra e que está revertendo o estado de abandono encontrado. Agora vamos falar um pouco sobre os acidentes de trânsito em Petrópolis. De acordo com os dados da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, a cidade de Petrópolis registrou no mês de janeiro de 2024 98 acidentes de trânsito entre atropelamentos, acidentes de moto e de carro. Os acidentes envolvendo motocicletas, mais uma vez, foram destaque no levantamento. Confira. Nos 31 dias do mês de janeiro, foram contabilizados 62 atendimentos a motociclistas envolvidos em acidentes em Petrópolis. O número equivale a 2 acidentes por dia no primeiro mês do ano. Já os acidentes envolvendo carros foram quase a metade dos que envolveram motocicletas. No mês de janeiro, o Hospital Santa Teresa socorreu 32 pacientes envolvidos em acidentes de carro. Já as ocorrências relacionadas a atropelamentos totalizaram 4 atendimentos. Entre as vítimas socorridas pelo hospital durante todo o mês, 86 delas têm idades entre 18 e 60 anos incompletos, número que representa 87% do total dos acidentes. Entre eles, os homens desta faixa etária saem na frente, totalizando 64 ocorrências entre atropelamentos, acidentes envolvendo motocicletas e carros. Já as mulheres com idades entre 18 e 60 anos incompletos sofreram 22 acidentes no mês. Se compararmos ao mês de dezembro de 2023, houve uma queda de 30% no número de acidentes de trânsito. Naquele mês, que costuma ser o com o maior número de ocorrências, por conta do alto fluxo de veículos nas ruas para as festas de fim de ano, o hospital atendeu a 140 vítimas de acidentes de trânsito. Em todo o ano de 2023, 1.105 pessoas foram atendidas somente pelo Sistema Único de Saúde, devido a acidentes de trânsito, sendo 99 a mais do que no ano de 2022. O número de roubos nas áreas de atuação do programa Segurança Presente caiu 39% em 2023, na comparação com o ano anterior.
Em 2022 foram registrados 6.468 delitos. Já no ano passado, foram 3.974 ocorrências. Dados do Núcleo de Estatísticas da Secretaria de Estado de Governo mostram que o número de roubos nas áreas de atuação do Programa Segurança Presente caiu 39% em 2023, na comparação com o ano anterior. A pesquisa leva em consideração roubos de veículos, celular, estabelecimento comercial e a pedestres. E a principal redução foi do número de roubos a veículos. Foram 297 no ano passado, enquanto em 2022 tiveram 564 registros, uma queda de 47%. Eu acho a cidade segura, principalmente eu que tenho uma experiência de trabalhar em outros lugares, né? Eu acho que a cidade, ela é... Até porque quando você sai à noite em vários pontos, você vê policiamento. Então a gente, até baseado em outras experiências, eu acho que a gente tem que valorizar esse aspecto da cidade. O povo tá ficando mais esperto. Nem a gente tá andando mais seguro, que sabe que tem, né? Esses guardas que traficam também aí é muito bom, entendeu? Então o Segurança Presente foi importante para Petrópolis? Foi. Para mim foi. Segundo os dados divulgados, também houve uma redução nos casos de roubos a pedestres, que diminuiu em 45%. Os roubos a celulares, que diminuíram 23%, e os roubos a estabelecimentos comerciais, que diminuíram em 9%. Além disso, há um destaque para o posto de Niterói, que registrou uma diminuição no número de roubos de veículos, como também no posto do Recreio, no posto de Nova Iguaçu, São Gonçalo e do Aterro do Flamengo. Segundo o Instituto de Segurança Pública, nas cidades de Petrópolis e Três Rios, os roubos de veículos, celular e estabelecimento também diminuíram, quando comparado o início de 2023 com o início de 2024. O Segurança Presente teve início com o Lapa Presente, em janeiro de 2014, e hoje atua em 22 municípios do estado com 40 bases. Desde o início da atuação, já atendeu mais de 400 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 8 mil foragidos da justiça e conduziu mais de 59 mil suspeitos às delegacias. A Câmara Municipal de Teresópolis não cumpriu com as obrigações fiscais de apresentar à Receita Federal a declaração de débitos, créditos e tributos federais e, com isso, incluiu o município no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. O sistema é um tipo de Serasa para as prefeituras. Confira. Enquanto Teresópolis estiver na lista, fica impossibilitado de receber recursos dos governos federal e estadual. A informação foi divulgada pela Prefeitura na última sexta-feira, por causa da preocupação de que isso possa acarretar em pagamentos que precisam ser feitos pela gestão municipal. Sem a apresentação do comprovante de obrigação fiscal por parte do Legislativo, o município volta para a lista negativa dos órgãos públicos e é fiscalizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, ficando impedido de receber recursos e firmar convênios com os governos federal e estadual. A Prefeitura de Teresópolis informou que aguarda que a Câmara Municipal entregue a declaração de débitos e créditos tributários federais para que regularize a situação. A Prefeitura informou ainda que, ao tentar quitar dívidas de gestões passadas, os chamados precatórios, foi informado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que está inadimplente no cadastro de entidades devedores. Segundo a Prefeitura, por causa da inadimplência gerada pela falta de entrega das obrigações fiscais da Câmara, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foram bloqueados os repasses de recursos. De acordo com o prefeito Vinícius Clausen, o problema foi herdado pela atual gestão. Só no ano passado, o município pagou 43 milhões de reais de precatórios, valor que inclui juros de quase 25% ao ano. Os vereadores têm pressionado a gestão do prefeito Vinícius Clausen, tentando apertar o orçamento do município. Depois do recesso do Judiciário no Carnaval, Clausen disse que vai recorrer à Justiça para garantir um percentual maior de remanejamento na Lei Orçamentária Anual de 2024. Os vereadores, em uma manobra política, restringiram o percentual em apenas 5%, o que inviabiliza a continuidade de serviços e programas para a população. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você.
Uma boa noite e um ótimo domingo! TVC, a TV do Correio da Manhã.